cresceu influenciado pela forte tradição oral do Nordeste e pelas culturas negra e indígena da Bahia. É de lá o nosso primeiro entrevistado do programa Iluminuras de hoje, o escritor Gustavo Dourado, que desde muito cedo se interessou pela literatura e já publicou 13 livros. O baiano Gustavo Dourado vive em Brasília há 37 anos. Já escreveu romances, contos, crônicas, artigos e ensaios. É autor de 13 livros, entre eles Falábora e Linguátomo. Antes de mais nada, Gustavo, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Iluminuras. A sua alfabetização no Nordeste foi feita com cordel e com a Bíblia. Como é que é isso? Olha, foi o início tudo lá na Chapada Diamantina. Aos 3 anos de idade, meu pai era dono de venda e agricultor. E ele comprava os folhetos de cordel na feira, eu ia junto e via ali os cantadores, os cordelistas. E com aquilo eu me acostumei, né, com aquela linguagem oral forte dos cordelistas, dos cantadores, e comecei a me interessar pela leitura dos folhetos, Juvenal e o Dragão, a Imperatriz Porcina, a Donzela Teodora, Sacco e Vanzetti, e assim sucessivamente. Com aquilo eu também frequentava a roça, os adjutórios, os mutirões, e na venda onde meu pai vendia de tudo ali. E lá, naturalmente, apareciam os poetas, os cordelistas, né, os cantadores. E aquilo eu ouvia, né, diariamente, e ouvia aquelas histórias e fui lendo primeiro oralmente, aprendi oralmente. Depois comecei a improvisar e aí comecei a ler. Então ali eu aprendi a ler com os folhetos, por meio do Leandro Gomes de Barros, né, da Bíblia, né, principalmente do Apocalipse, que era muito aquela a visão temerária que as pessoas tinham do fim do mundo, que agora inclusive nós vivemos isso com 2012, então há sempre essa crise, essa polêmica do fim do mundo. Tem mais de prato cheio para o cordel de passagem, né? Inclusive eu fiz um cordel sobre 2012, né, tá na internet, falo do aquecimento global, falo da corrupção, falo da inflação, falo da miséria, né, de tudo isso aí, das coisas que nunca chegam, né, ou seja, a coisa anda, mas os grandes problemas não são resolvidos, o analfabetismo, a fome, né, então fica aí. Por isso que o cordelista ele sempre está atual, ele está vivo, porque ele vem desde a Idade Média, desde as origens, né, lá de Provença, e hoje ele está presente aí na mídia, no marketing, no merchandising, porque ele questiona, ele está na alma do povo. Eu vou aproveitar justamente aqui e fazer a leitura e puxar aqui um trecho de ABC de Vladimir de Carvalho. Eu vou até alterar um pouquinho a ordem da leitura, porque nós temos aqui o seguinte: a referência do cordel em relação a temas considerados popularmente como clássicos do cordel. Então, por exemplo, ABC narra façanhas, histórias de cangaceiro, biografias de santos, canudos de conselheiro, padinciço, lampião e causos do mundo inteiro. Quer dizer, temos aqui Canudos, Antônio Conselheiro, Padre Cícero, Lampião, temas clássicos do cordel nordestino. Isso. Mas, ainda no mesmo poema, nós temos aqui uma outra referência que pode ser curiosa para o telespectador. Batalha de Fonteneto em ABC é narrada, os netos de Carlos Magno, narrativa na jornada, versos trocaicos no canto, 3x4 ritmada. Aqui nós temos no mesmo ABC de Vladimir Carvalho, referências que às vezes o telespectador, que talvez não esteja muito acostumado com o cordel, diz, mas espera aí, a gente está falando de Padre Cícero em um verso, no outro falando de Batalha de Fonteneto, falando de Carlos Magno, são as raízes ibéricas, são as raízes europeias, especificamente do cordel, presentes? Eu iria até um pouco mais longe, são as raízes semitas, árabes, judaicas, que foram transpostas para a Idade Média, para a Provença, né, os trovadores provençais, ali do sul da França, que influenciaram os reis trovadores, Dom Dinis, Dom Duarte, e os trovadores galego-portugueses, que foram a base da língua portuguesa, né? Os trovadores, que nós conhecemos as histórias, né, dos trovadores, que foram base, que influenciaram, por exemplo, Camões, o grande poeta inicial, que foi um grande trovador. Então, a partir dali, das origens árabes, semitas, judaicas e provençais, adentrou-se
pela Idade Média na Península Ibérica. E da Península Ibérica ela foi transportada para os sertões por meio dos bandeirantes. Entrou primeiro por Salvador, pouca gente sabe disso, o cordel entrou pelo Porto, com os bandeirantes, depois, via Rio São Francisco, foi entrando pelo sertão, acompanhando o ciclo do gado e o ciclo da mineração, até chegar em Pernambuco. Pernambuco é Recife, Olinda, Caruaru, Serra Talhada, aí há uma confluência com Cangaço, com Antônio Silvino, com Lampião, até chegar na meca religiosa do sertão, que é Juazeiro do Norte. E antes passando pela Paraíba, né? A Paraíba ali do Ariano Suassuna, do Zé Ramalho, passou antes ali pelo coronelismo, a Serra do Teixeira, o mito do Zé Limeira, o poeta do absurdo. Então, tanto pela Chapada do Araripe, o sertão do Apodi, até chegar em Luiz Gonzaga, em Exu, agora o centenário do Luiz Gonzaga. Então, há uma confluência muito grande do cordel com a música, com o cinema. Na música nós temos a influência em Luiz Gonzaga, em Zé Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Vandré, até mesmo nos tropicalistas, no Raul Seixas. No cinema, um Glauber Rocha, né? O próprio Nelson Pereira dos Santos, o Paulo Gil Soares e tantos outros, né? Pode-se dizer então que o cordelista, ele é um descendente de uma certa forma, um garantidor de uma tradição que começa nesse período, especificamente pelo menos, com os trovadores europeus. Os cavaleiros medievais foram substituídos pelos cangaceiros e na atualidade, de repente, pelos políticos, que são um objeto muito comum dos cordéis atuais. Houve uma transposição da Idade Média para o sertão. E isso nós vivemos hoje, nos dias de hoje, que é o coronelismo eletrônico, né? As feitorias cibernéticas. Então, por isso que é importante a presença do trovador medieval hoje encarnado no cordelista, né? No poeta que, por intermédio da mídia eletrônica e hoje das redes sociais, leva o seu trabalho, ou seja, moderniza a Idade Média em plena Idade Cibernética. Ele tem um papel crítico, ele questiona, por meio da poesia, a realidade social. Vamos falar um pouquinho a respeito das suas influências literárias, que começamos com a Bíblia e com o cordel, justamente na própria alfabetização. Mas também você se nutre de outras fontes literárias. Quais são elas? Olha, a minha influência primeira, como além do cordel e da Bíblia, Ariano Suassuna, o grande mestre, né, da cultura brasileira, que levou o cordel para o clássico, ou seja, ele restabeleceu o aspecto clássico do cordel no Alto da Compadecida, a interação do erudito com o popular. Tem influência, naturalmente, que todos nós temos, né, do Machado de Assis, nosso grande mestre da escrita clássica, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, e dos grandes poetas, né, como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Mário Quintana, Cora Coralina. Então nós bebemos na fonte da poesia brasileira, que eu considero uma das melhores poesias do mundo. O nível elevadíssimo. Não podemos esquecer também do Graciliano Ramos, né? Inclusive o Rui Barbosa, né? Que eu li muito Rui Barbosa. Posso até dizer que é uma influência jurídica, né? Que o Rui Barbosa foi um grande magistrado. E não posso esquecer do Castro Alves, porque eu inclusive também sou Castro, e nós temos afinidades e parentesco, né? Lá da Bahia com Castro Alves. E esse foi o poeta primeiro que me influenciou, foi o Castro Alves, que era um poeta muito forte à época, né? Na década de 60. Agora, a partir daí, chegando em Brasília, eu tive um choque cultural, porque eu saí da Idade Média do sertão e vim para o concreto. Cheguei aqui com 15 anos, aí me deparei com a poesia concreta de Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pinatari, com Carlos Drummond de Andrade e com a poesia marginal de Brasília. Mas Brasília é a grande capital do sertão. Ao mesmo tempo que ela é uma cidade moderna, ela tem muito elemento sertanejo, do Nordeste, de Goiás. O Vinícius canta muito isso com o Tom Jobim na Sinfonia da Alvorada. O candango, muitas vezes abandonado, desconhecido, que está lá para Samambaia, né? O Recanto das Emas, por Taguatinga, mas esse herói sertanejo do Nordeste, da Bahia, de Pernambuco, de Minas, que abandonou muitas vezes a sua família para hoje construir
essa metrópole do terceiro milênio, que é Brasília, né? A capital do Brasil, essa cidade extraordinária, que precisa olhar mais para o seu povo, para acabar com esse apartheid cultural que existe aqui no Distrito Federal. Os poetas, principalmente o cordelista, ele tem essa missão de colocar o dedo na ferida, né? Seja do político, seja da autoridade, que precisa realmente, o Estado precisa ser humanizado. Nós não podemos ter um Estado autoritário como George Orwell prega em 1984. O Estado precisa estar a serviço do cidadão. E eu acredito muito nos poetas que estejam no judiciário, que estejam na mídia e que estejam, por exemplo, na Câmara, no Senado, no Legislativo e até mesmo no Executivo. É preciso que os poetas, como é o sonho do Ariano Suassuna, os poetas, que a poesia seja mais mesclada com o poder. Ou seja, o poder precisa ser humanizado. Temos que trazer a poesia para a realidade. Então, esse é o papel do poeta. O poeta não pode ficar só falando de amor. É lindo você falar de amor, você também pode falar de amor, mas você não pode esquecer do homem, da realidade humana, da necessidade de se transformar e se mudar, né, um mundo melhor, um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano e mais igualitário. E esse é o papel fundamental da justiça, é tornar o mundo mais justo, mais fraterno, mais humano e mais igualitário. E papel também do poeta. O poeta coloca o dedo na ferida, ele mostra. Ele não pode transformar, mas ele pode mostrar. Gustavo Dourado, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muitas perguntas eu ainda teria a fazer, mas vai ficar para uma outra oportunidade, pois nosso tempo do primeiro bloco está esgotado. Mas o tema da literatura, da poesia e do papel do agente público continua aqui no Iluminuras. No próximo bloco nós vamos conversar com o desembargador federal Antônio de Souza Prudente. Ele vai falar a respeito de um hábito adquirido ainda na infância, da leitura, particularmente de poesia, e que mudou a vida dele. Você vai conferir no Iluminuras logo depois do intervalo.